Eu gosto de pregar com o microfone solto, mas esse aqui não está querendo sair. Deixa ele aqui, então. Bom dia, irmãos. Para falar a verdade, o tema dessa reflexão que eu trago para os irmãos nessa manhã é fruto de um incômodo, é fruto de um incômodo pessoal. Normalmente o pregador traz uma afirmativa ao púlpito. Eu quero trazer nessa manhã uma interrogação. Uma interrogação que eu acho que todos nós precisamos respondê-la. Uma interrogação que vai exigir de cada um de nós e da igreja, especialmente da igreja como corpo, uma reflexão a respeito do momento que nós vivemos, a respeito do mundo no qual nós vivemos e a respeito do que devemos, como devemos agir. Como é uma indagação para a qual eu não me habilito a dar a resposta, só há um capaz de responder, é o Espírito Santo de Deus. E por isso nós vamos orar nesse momento pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza na resposta a esta indagação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nós suplicamos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor esteja a nos orientar a respeito dos Teus planos para a Igreja de Cristo em face do mundo no qual nós vivemos. Pedimos a Ti que exclusivamente o Teu Espírito esteja a falar ao coração de cada um de nós, segundo aquilo que vai no Teu coração, Pai. No nome do Senhor Jesus é que assim nós choramos, suplicando-Te o perdão pelos nossos pecados. Amém. O episódio inaugural dessa reflexão está em Atos. Atos capítulo 17. Tá tudo bem. Eu não sei se é qualidade ou defeito, mas eu não sei se é qualidade ou defeito, mas a insistência é uma das minhas características. Ora virtude, ora defeitos. Faz parte. Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Relata assim o texto sagrado. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio.
Alguns deles foram persuadidos e, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos para as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui. E a pergunta que eu me coloco, irmãos, e que coloco para os irmãos nessa manhã, é o seguinte: o cristianismo tem transtornado o mundo? Tem incomodado a ordem vigente? O cristianismo vivido no século XXI, o cristianismo de Icaraí, de Niterói, do Brasil, do ano 2014, vem preservando esta qualidade do Evangelho, que é confrontar o reino das trevas? Ou o cristianismo se acomodou a contemplar a destruição que domina o mundo e a buscar um espaço reservado para, com tranquilidade, conviverem com o que está acontecendo sem confrontar? Curioso que o cristianismo da época de Paulo, o cristianismo do início da era cristã, era um cristianismo que ele confrontava o judaísmo, confrontava o ateísmo, o politeísmo. O cristianismo do início da era cristã não se mantinha distante do que estava acontecendo ao seu redor, a ponto dos judeus dizerem o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Não existiu uma indiferença da comunidade para com a igreja cristã. Curioso. Existiu indiferença da sociedade para com Cristo durante o período de encarnação dele no mundo? Existiu indiferença? As pessoas ignoravam a Jesus? Não. Amavam-no ou odiavam-no? Indiferença, jamais. Porque a mensagem que o Senhor Jesus trouxe a este mundo não é suscetível de provocar indiferença. Por isso, essa frase curiosa e provocante para nós do século XXI: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que características o apóstolo Paulo e estes discípulos, estes apóstolos do primeiro século, nutriam, que os fazia incomodar a sociedade? Ah, pastor, você quer dizer então que a gente deve incomodar a sociedade? Sim, claro, claro. Se o mundo jaz no maligno, se a sociedade está decadente, se as famílias estão desmoronando, se a moral desaba,
Se Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que quer ver a santidade da humanidade, a portadora dessa mensagem de Deus, que é a Igreja de Cristo, precisa se incomodar. Não dá para se esconder, não dá para fingir que tudo está indo bem. Não dá para ignorar que a humanidade desaba. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Paulo tinha uma clara consciência do significado da chegada do reino de Deus a este mundo. O Senhor Jesus, em relação ao reino de Deus, ele falou o quê? O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O apóstolo Paulo tinha uma clara consciência do que representava esse reino de Deus entre nós. Paulo tinha uma clara consciência do que representava a chegada do reino de Deus num lugar que é dominado pelo príncipe das trevas. Paulo tinha uma clara consciência de que o ser humano estava subjugado ao poder das trevas, porque jaz no maligno, e que o reino de Deus libertador tinha uma relação direta com o que estava acontecendo. Ele tinha uma clara consciência da oposição que existe entre o reino de Deus e o príncipe deste mundo. Ele tinha uma clara percepção da oposição que o reino de Deus representa para o modo do homem viver no planeta Terra. Paulo tinha essa coisa muito clara na mente dele. Diz em Atos 19, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e dissuadindo-os a respeito do reino de Deus. Em 20 e 25 ele diz, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. E ele tinha uma consciência, Paulo, servo de Jesus, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele tinha uma noção clara que havia um rei dos reis, do qual ele era servo. Ele sabia claramente que Deus é justo, santo, que criou o homem à sua imagem e semelhança, e que os caminhos que o homem caminha, que o homem anda, são caminhos de destruição, e que o evangelho precisa necessariamente confrontar essa realidade destrutiva que a humanidade se meteu depois que pecou. Estes que vêm transtornando o mundo, chegaram até aqui. Meus queridos, eu desafio a qualquer um a me dizer um aspecto da vida humana que escapa da influência do reino de Deus. Não há espaço. A Bíblia nos diz, registra, que ela é apta a ensinar, a orientar, a disciplinar a vida do homem em todos os seus aspectos. Há ensinamento na palavra de Deus para tudo. Tudo. A destruição que o homem se meteu familiarmente, politicamente, violência, falta de amor, respeito, coisas fundamentais, tem diretamente relação com o reino de Deus, e o que está acontecendo neste mundo está errado. Paulo tinha clareza disso, mas a impressão que eu tenho é que não é essa lógica que domina a igreja do século 21.
A sensação que eu tenho é: deixe-me viver aqui e viva você aí, cada um na sua, um sem interferir com o outro. Não é esta a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus é: isto está errado, não é assim que Deus quer que seja feito, Deus deseja diferente, você foi criado para algo diferente daquilo que você está vivendo. A esperança, a felicidade, a amor de Deus dirigido a você, mas há necessidade sim de uma mudança radical. Eu gosto muito do discurso de Estevão. Discurso esse que precedeu o seu apedrejamento. Estevão começa a falar. Ele fala dos pais, ele fala dos patriarcas, ele fala dos pais do judaísmo, ele fala de Moisés, ele vem falando de Abraão, coisa e tal, fala dos profetas. E aí fala o seguinte: os seus pais mataram os profetas e vocês hoje estão a matar o Cristo. E aí se revoltaram contra ele. Porque dizer o que todo mundo quer ouvir é mole, é fácil. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus trouxe o reino de Deus a esse mundo. Paulo tinha uma clara consciência de que o reino de Deus possui uma natureza em oposição ao reino das trevas, ao príncipe do mal que opera neste mundo. Ele tinha uma clara consciência da oposição destas duas realidades espirituais. Em Efésios 5, 8 a 11, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mas antes condenai-as. O apóstolo Paulo tinha sim a consciência da necessidade da condenação das obras das trevas. A impressão que tenho é que no tempo presente estamos já a fechar os olhos em lugar de condenar. A impressão que tenho é que há um comportamento de indiferença para com o caos que se estabelece. A Igreja de Cristo tem sim uma responsabilidade, porque é detentora da mensagem do reino do Deus Santo, porque é detentora da mensagem do Deus puro, porque é detentora da mensagem do Deus justo, de dizer que Ele não quer injustiça, de dizer que Ele não quer corrupção, de dizer que Ele não quer imoralidade, de dizer que Ele não está satisfeito com o que vem acontecendo neste planeta, especificamente no nosso país. Nós não estamos aqui para ficar a paredes trancadas e bocas fechadas diante do caos que toma conta de todas as áreas sociais. Não. O apóstolo Paulo diz: e não comuniqueis, ou seja, não participem dessas obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Parece que quando eu hoje estava a acordar,
olhei o sol, o mar, e fiquei a pensar como o apóstolo Paulo olharia essa realidade visível que me toca os olhos através da luz. Como ele interpretaria, o que ele olharia? Estaria olhando o mar? Estaria olhando o sol, a areia, a rua? Estaria a olhar o quê? Penso que o apóstolo Paulo, independente da direção do seu olhar, seria claro para ele que ali estava o reino de Deus, em claro confronto com as obras do mal e com o príncipe deste mundo. Era claro na mente de Paulo que havia uma realidade nova operante neste mundo que trazia um confronto em relação à realidade destruída no qual nós estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso é que há sim uma responsabilidade da Igreja de Cristo para com a sociedade. Há sim. Nós não vivemos numa bolha que temos o direito de nos isolar, imaginando que está tudo bem quando não mexem conosco. Não, não é para isso que o reino de Deus veio a este mundo. O reino de Deus veio a este mundo para confrontar, sim, as trevas e tudo que dela decorre. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Paulo tinha uma consciência de que o reino de Deus havia chegado num lugar onde já havia se estabelecido o príncipe das trevas, e que esse reino de Deus haveria de estabelecer um confronto com a destruição implantada. Paulo sabia que havia, sim, necessidade de recriminar o que estava ocorrendo. Na história do cristianismo, tivemos diversos homens cristãos que confrontaram a desordem, a falta de justiça, dentre os quais podemos citar Martin Luther King, e muitos outros, que confrontaram a ordem social, que confrontaram os desvios que o homem vai escolhendo pelos seus próprios caminhos tortos, e que ofendem ao reino de Deus. Não comuniqueis com as obras, mas antes condenai-as. O reino chegou. Ele estabelece uma nova ordem no mundo no qual nós vivemos. Essa ordem é uma ordem de confronto. É uma ordem de confronto. E aí eu posso dizer, legal, mas o que eu tenho a ver com isso? Deixa eu falar disso, tá legal? Isso é para vocês, isso é para o apóstolo Paulo? Não, isso é para a igreja de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava intimamente envolvido, pessoalmente envolvido com a questão do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava diretamente, pessoalmente envolvido com o anúncio do Evangelho, do reino de Deus e com os confrontos que disso decorrem. A igreja do século XXI
se deseja, sim, ser uma igreja que incomoda essa ordem decadente de um mundo pecador e que ama o pecado, depende, sim, do envolvimento de cada um de nós. De cada um de nós. Não há espaço para a boca fechada. Não há espaço para a indiferença. Que cristianismo nós queremos da igreja de hoje? Um cristianismo silente, calado, triste, sem mensagem? Ou queremos um cristianismo do reino de Deus, que confronta as trevas que se estabelecem neste mundo, e que diz, Deus não está satisfeito com isso, Deus vai julgar, isso traz infelicidade, destruição, é preciso se arrepender. Se o homem quer viver bem, quer viver feliz, quer andar por um caminho novo, precisa mudar. O reino de Deus tem a ver com injustiça. É curioso que a mensagem dos profetas do Velho Testamento, unissonamente, podemos dizer, pregavam contra a injustiça, contra a corrupção, contra os males dominantes do tempo presente. E a igreja de hoje não pode simplesmente imaginar que não tem nada a ver com isso. Não é assim. Não é para isto que o reino de Deus veio a este mundo. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Como a igreja tem interagido na sociedade atual? Com uma atitude de confronto e recriminação daquilo que não agrada a Deus, ou com uma atitude de indiferença e quietude para se manter quieta no seu canto e não ser incomodado? Não sei a resposta. Não me propus a responder. Me propus a colocar uma indagação. O que está acontecendo atualmente com a igreja do Senhor Jesus? O que está acontecendo? O que precisa mudar para que a igreja retome esse status de incômodo necessário que precisamos ter em relação à sociedade? Eu fiquei pensando que uma das coisas mais terríveis que possam ter acontecido em relação à igreja de Cristo, ela é achar que é uma religião. A igreja de Cristo é uma religião. O que é o que serve? Eu sou cristão. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, a igreja de Cristo não é religião. Igreja de Cristo não é... Vocês leram em algum lugar da Bíblia que está escrito que igreja de Cristo é religião? Está escrito isso? Em algum lugar? O que está escrito da igreja de Cristo? Hã? Ela é o quê? Hã? Corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, não é religião. Igreja não é religião. Igreja é corpo de Cristo, agindo num meio totalmente corrompido. Se é corpo, como deveria agir? Orientada pelo cabeça ou não? Claro que orientada pelo cabeça. E se estivesse orientada pelo cabeça integralmente, se calaria diante do que está acontecendo? O Senhor Jesus se calou alguma vez? Se acovardou alguma vez? Não. O que está acontecendo? Eu não sei.
separei 3 atitudes que eu identifiquei no apóstolo Paulo. Ele tinha a clara percepção de que o mundo estava sobre a influência do príncipe deste mundo, sobre a influência do diabo. Ele tinha clareza na mente dele que o reino de Deus havia chegado. Ele sabia disso. Isso impactava o comportamento dele. Ele sabia que a presença do reino de Deus precisava confrontar o que estava instituído. E ele sabia que ele, pessoalmente, tinha que fazer tinha ações que lhe cabiam. Será que a gente acha que está tudo bem no mundo? Não sei. Será que a gente acha que está tudo 100%? Será que a gente acha que o que está acontecendo no mundo não tem a ver com o reino das trevas? Será que a gente não consegue associar criminalidade, homicídios, corrupção, violência, destruição de família com o reino das trevas? Ou será que nós perdemos a percepção de que o reino de Deus tem uma proposta nova diante de tudo isso que a gente está vivendo? Ou será que nós imaginamos que não há necessidade de uma ação individual de cada um do membro do corpo de Cristo? O que precisa mudar? É a indagação que termino essa reflexão. O que precisa mudar? Porque eu estou convencido de uma coisa. Alguma coisa precisa mudar. Para não dizer muita coisa. Mas o que precisa mudar especificamente em relação ao meu comportamento, em relação à minha igreja, em relação da minha relação com a sociedade no qual estou inserido? A igreja de Cristo é um agente de transformação dessa sociedade segundo a vontade de Deus. O que está faltando? Vamos orar, irmãos. Só Deus pode nos conduzir nesta resposta e transformação que precisa ocorrer.